Continuamos no monte com Jesus. Hoje vamos ler dos versos 1 ao 5. Mateus 7, dos versos 1 ao 5. Diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar? Pai querido, muitíssimo obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui em Teu nome. Aceita o nosso culto a Deus, nossa adoração, nossa gratidão, e pela Tua misericórdia fala aos nossos corações, nos ensina mais esta porção da mensagem do monte, ó Pai. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vindo numa sequência de ensinos éticos no que diz respeito aos padrões do reino de Deus, que o Senhor Jesus vem ensinando aos crentes. E aqui parece que há uma mudança no tom. Continua a mesma ênfase ética, porém, há um tom mais confrontativo. O Senhor Jesus, na maneira como ele está abordando os temas daqui em diante, do capítulo 7 em diante, ele vai requerer respostas dos crentes. Ele vai estar ensinando e dizendo que é assim que deve fazer, e se você não faz assim, o retorno, o resultado disso é esse. Então algo mais ativo, é uma prática mais confrontativa que Jesus vem fazendo daqui em diante. E vai começar aqui, logo no começo nessa nova metodologia de Jesus lidar com as pessoas ali no monte. Ele vai falar de um assunto que nós já tratamos, esse assunto, lá no acampamento, não lembro quando foi, uns 3 anos atrás, foi ali perto de casa, né? naquela chácara ali, né? Nós falamos ali sobre o tema que os crentes devem... Oi? O dever de julgar. Eu falei, o crente deve julgar, mas é o dever de julgar. Nós temos uma frase meio espiritualizada que a gente fala sem pensar corretamente. Eu creio que bem intencionadamente, a maioria das pessoas, quando dizem, você não posso julgar. Nós vimos que não é assim. Quem estava lá no acampamento viu que não é isso que o tema quer dizer no Novo Testamento. E lá nós vimos uma perspectiva bem ampla, o que o Novo Testamento fala sobre essa questão do julgar, e aqui é mais restrito. Aqui Jesus está tratando o assunto do julgamento, do julgar, na perspectiva do relacionamento entre o crente e o outro crente, do crente no Senhor Jesus e o Pai, relacionamento com Deus, fazendo sempre um paralelo com o comportamento dos fariseus hipócritas, que estavam ali também, que era o Sermão do Monte tinha um dos propósitos, era desmascarar toda aquela estrutura ritualística, moralista, legalista que os fariseus criaram, manipulando a lei. E Jesus vem estabelecendo, então, os padrões do céu, do reino de Deus, e o que a lei do Senhor, então,
de fato, como a lei do Senhor deve ser experimentada, vivenciada por um cidadão do céu. Então, dentro desse âmbito menor, não naquela visão ampla que nós vimos lá no retiro, se você quiser, falamos lá em 4 dias, então você imagina que tem assunto, né? Se você quiser estudar o material, manda um e-mail aqui para a igreja que eu encaminho para você o texto do nosso acampamento. Mas aqui nós vamos tratar nessa visão mais objetiva daquilo que está acontecendo ali, com esta referência imediata a uma confrontação com o padrão dos fariseus. Então, dos versos 1 a 5, aqui nós vamos ver a atitude nossa como crentes, como devemos nos comportar em relação a outros crentes. Então, de maneira bem prática, como é que um crente deveria se comportar quando um outro crente age mal contra ele ou em determinada circunstância? O que nós vemos aqui nesse trecho de 1 a 5 é que Jesus ele dá 2 situações proibitivas e a terceira situação ele dá a alternativa bíblica, a alternativa do cidadão do céu, do crente no Senhor Jesus, para essa questão do fazer juízo sobre as coisas. Até coloquei aqui que ele dá essa terceira situação, as 2 primeiras situações que ele dá como uma resposta que devemos ter em relação a um outro crente que tem uma postura má a nosso respeito em determinada situação. E ele dá, então, a alternativa como a terceira. Eu disse na minha anotação aqui, que é a maneira mais evangélica, a maneira que um crente no Senhor Jesus, alcançado pelas boas novas do Evangelho, habitado pelo Espírito Santo, tendo por isso, então, discernimento e capacidade dada por Deus de tomar decisões críticas a respeito das coisas, como ele deve agir. Nos versos 1 e 2, onde vemos lá, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É um dos textos mais mal interpretados, 1:2, né, das Escrituras. Esse texto é pisoteado, é usado como álibi para botar panos quentes nas coisas, para ninguém mexer com ninguém e deixar tudo como está. Ou se vender uma imagem de espiritualidade, de religiosidade, de amor. Não vamos julgar. Aquela coisa que a gente acaba falando com boa intenção, mas completamente errado. É como esse texto, infelizmente, muitas vezes é usado. Para começar, nós devemos rejeitar a ideia de que Jesus está proibindo todo tipo de julgamento. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. De forma alguma. Essa afirmação de Jesus para não julgar, ela não pode ser compreendida como uma ordem de eliminar extinguir a nossa capacidade crítica em relação a situações, a coisas, a pessoas. Não podemos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, habitados pelo Espírito Santo, com a compreensão que temos podido obter das Escrituras, sermos acríticos a tudo que está ao nosso redor, porque Jesus disse que não posso julgar. Isso é de uma incoerência enorme. Nós não temos nenhuma indicação aqui que nós somos ou fomos chamados para fechar os olhos diante de grandes desvios morais ao nosso redor, fingindo que não estamos percebendo que não é com a gente. A Bíblia não nos orienta a fazer isso. Nós não somos encorajados a nos abster de toda e qualquer crítica. Simplesmente nos recusando a discernir entre certo e errado, entre verdadeiro e falso, entre bom e mal. Não somos chamados nas Escrituras a fazer isso, em momento nenhum. É só se a gente olhar para o Sermão do Monte,
Só para o Sermão do Monte, não estou dizendo nem toda a Bíblia, não estou falando todas as Escrituras, não, vamos olhar só para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está baseado num monte de pressuposições, onde nós vamos precisar usar o nosso poder de crítica para lidar com as coisas. Só para relembrar, a gente vê repetidas vezes o Senhor Jesus nos convocando a sermos diferentes do mundo que nos rodeia. Como é que eu posso fazer isso sem um poder de crítica? Nós somos diversas vezes encorajados a desenvolver uma justiça que exceda dos fariseus. Para fazer isso, eu já tenho que ter o poder de crítica sobre a postura dos fariseus. O próprio Sermão do Monte nos encoraja a isso, a ter um padrão de amor diferente do padrão de amor das pessoas do mundo. Porque a nossa referência de amor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não um amor hipócrita como o dos fariseus, com falsa piedade. Não tenho que ter uma capacidade de crítica, uma capacidade de discernir as coisas ao meu redor para poder criar ou lidar com esses pressupostos. Vimos aí nas últimas 2 quartas-feiras, se eu não me engano, né? A questão da ambição falsa e da ambição verdadeira. Não temos que ter uma capacidade crítica para lidar com isso? Então, essa mesma ordem de não julgar os outros, aqui no próprio contexto do texto que a gente está lendo, do capítulo 7, ela é seguida por 2 outras ordens. Nós vemos no verso 6, devemos evitar dar o que é santo aos cães, ou pérola aos porcos. No verso 15, ter cuidado com falsos profetas. Não tem que ter poder de crítica para lidar com isso? Então, em momento algum, o Senhor Jesus está dizendo que está proibido fazer julgamento. Se ficarmos só com o texto que a gente tem, já é suficiente. Vamos lidar com o versículo 6 semana que vem. É impossível obedecer a essas ordens sem exercitar a capacidade de julgamento das coisas, de discernir e se posicionar em relação às coisas ao nosso redor. Então, o que Jesus quer dizer com esse não julgueis ou não julguem? A ideia mais imediata aqui, dentro desse contexto onde está o capítulo 7, no Sermão do Monte, a ideia de não censure. Não estabeleça um padrão de resistência, ou talvez a ideia melhor seja de recriminar alguma coisa que seja diferente do seu ponto de vista. Não elimine algo porque é diferente daquilo que você pensa. Então a ideia da censura é um pensamento bem próximo do que acredito que o Senhor Jesus quis dizer aqui com esse não julgueis. O crente no Senhor Jesus, o discípulo de Cristo, ele precisa, é natural que ele seja uma pessoa que tem um senso alto de crítica. Porque a gente vê lá em Tiago, Deus nos ordenando, quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dará livremente, ou seja, a capacidade de ter discernimento, para discernir as coisas ao seu redor. Mas o fato de pedir a Deus sabedoria e discernimento para ter uma capacidade crítica positiva em relação às coisas, não está em nenhum momento nos dizendo que nós teremos essa capacidade de criticar fruto de um discernimento espiritual, fruto de sabedoria que vem do Senhor. É diferente a capacidade para criticar do que a capacidade para ser juiz. Nós não recebemos de Deus capacidade para ser juiz, de nada. E aí que a gente enfia os pés pelas mãos, caindo no extremo de dizer que Jesus está dizendo que eu não posso julgar nada, ou no outro extremo de ser um legalista que eu critico e censuro todo mundo ao meu redor porque não faz como eu faço, não gosta do que eu gosto. Quando o Senhor Jesus está dizendo, ele está falando exatamente sobre a capacidade de discernir corretamente as coisas. E censura, ou essa ideia da recriminação, ou talvez até mesmo que a própria palavra, essa palavra aqui, ela quer dizer
originalmente condenar mesmo. A ideia aqui seria não condenem, mais originalmente falando. Tá? Essa censura crítica que recrimina e elimina tal situação. É nesta perspectiva que Jesus está dizendo. Mas essa ideia da censura, ela tem assim é um pecado muito composto, a gente poderia dizer, né? Tem muitos ingredientes indesejáveis, desagradáveis. Essa pessoa crítica, no sentido da má crítica, no sentido da censura, desse recriminar os outros, é o famoso catador de erros. Na minha cabeça vem aquele catador de latinhas. Aquela pessoa que vende a latinha aí nos lugares que compram o alumínio, né? Ele vira todos os saquinhos de lixo onde ele pode para catar as latinhas. Essa pessoa ela é literalmente um catador de erros. Um processo completamente negativo e destrutivo no relacionamento com as pessoas. Ela precisa viver à procura da falha dos outros. A pessoa que tem o hábito de censurar, julgar condenatoriamente as pessoas porque não têm o mesmo ponto de vista, ou têm ideias diferentes, ou coisas semelhantes. Interessante que a pessoa com essa característica, ela imagina sempre o pior das pessoas, dos outros. Ela tende a ser sempre aquela que joga água fria nos planos dos outros. E é absolutamente implacável quanto aos erros dos outros. Implacável. Esse que o Senhor Jesus está recriminando aqui, ou exortando fortemente, confrontando, na verdade, como eu disse, nessa prática confrontativa que esse novo bloco do Sermão do Monte vai nos trazer, do capítulo 7 em diante. A pessoa que tem esse perfil é implacável no que diz respeito ao erro dos outros. Não é misericordiosa, e nós já vimos que os misericordiosos receberão o quê? Misericórdia. Aqui nós já vemos diferente. Aqueles que julgam implacavelmente como esses receberão o mesmo padrão de julgamento. É o que vemos aqui no texto. Apenas ilustrando, o apóstolo Paulo, quando ele sofreu uma situação dessa, rodeado por difamadores, pessoas que ameaçavam o seu apostolado, o seu ministério, ele diz lá em 1 Coríntios, se você quiser abrir, 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 4 a 5. 1 Coríntios capítulo 4, versos 4 a 5. Muitos anos atrás, acredito que talvez uns 30 anos atrás, lá no acampamento da minha igreja, lá no Rio de Janeiro, eu mostrei para o meu pastor que eu estava refletindo nesse texto e estava falando para os meus adolescentes na época. E ele falava, olha, interprete corretamente esse texto mal utilizado, ele pode fazer uma bagunça muito grande. E como é precioso, como é bem interpretado, como esse texto é importante. 1 Coríntios capítulo 4, versos 4 e 5 diz assim: embora, o apóstolo Paulo falando, né, em nada minha consciência me acuse, Paulo estando em paz diante de Deus, diante das muitas difamações e acusações que ele vem sofrendo, nem por isso justifico a mim mesmo. Não busco uma autojustificativa. É o Senhor quem me julga. A ideia é bem de censura. Se eu tenho que sofrer censura de alguém, é do meu Senhor. Portanto, diz ele para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Só Deus conhece intenções e motivações. E Paulo diz, olha, é Ele quem vai trazer à luz o que tem que vir à luz no tempo devido. E nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. A consciência que o apóstolo Paulo tem de que nem ele, na condição de apóstolo de Cristo, o missionário que Deus colocou naquela realidade de expansão da igreja com tanta autoridade,
ele não tomou para si a capacidade nem sequer de estabelecer um juízo final condenatório para aqueles que criavam difamação contra ele. Mas ele deixou, não me julguem não, que deixe que o Senhor me julgue, da mesma forma como eu não me julgo, mas tenho minha consciência aprovada diante de Deus. No tempo certo, Deus trará à tona tudo o que tem que trazer. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com não ter uma postura crítica, não é a palavra crítica, não é essa aqui não. Não ter uma postura de censurar a situação, apesar de ele ter todos os fatos que o qualificavam a lidar com aquela grave situação de acusações e perseguições que ele vinha sofrendo. Ele disse, deixa que o Senhor vai trazer à luz no tempo devido o que é necessário. O que Paulo está dizendo de uma forma bem objetiva nesses versículos é que o homem não é Deus para se colocar na posição de estabelecer juízo condenatório sobre ninguém. E alguns se colocam numa situação bem assim. O problema é que, biblicamente, condenar é ter o atrevimento de agir como se o dia do juízo estivesse sobre o nosso poder. A gente parte para usurpar a prerrogativa do Supremo Juiz, algo que só Deus pode fazer. É uma tentativa muito absurda de brincar de Deus. Entendam, comecem a relacionar a diferença entre você não estar proibido de ter uma capacidade crítica de discernir entre bem e mal, de certo e errado, e se posicionar, e você evitar uma postura de censura, de recriminação, de condenação de algo, porque por algum motivo é diferente daquilo que você pensa, mas não tem nenhuma divergência moral ali, não há nenhuma divergência espiritual, doutrinária, há apenas uma aplicação prática diferente daquela que eu estou adotando, mas como não é a minha, então eu tenho a tendência de criar a censura, marginalizando a situação, a pessoa, e me colocando na posição de supremo juiz, algo que eu não tenho o poder de ser, não me foi dado o poder de ter capacidade para fazer esse tipo de juízo condenatório, esse tipo de censura sobre as coisas. O apóstolo Paulo deixa claro como ele entende isso aqui nesse texto, 1 Coríntios 4, versos 4 e 5. Irmãos, não concordar com alguma coisa que um pratica e o outro faz, é um direito que nós temos. Eu não vejo o Senhor nos tirando esse direito, desde que não estejamos, obviamente, ferindo verdades absolutas, morais e espirituais que nós temos na palavra de Deus. Agora, condenar alguma coisa porque não está acontecendo como você julga ser melhor, é assumir um papel que não é seu. E tem um preço isso. Se nós nos atrevermos a ter esse tipo de censura, ou de fazer esse tipo de censura, de juízo condenatório dessa forma, a Bíblia nos diz, o verso 4 nos diz que nós seremos julgados da mesma forma, na mesma medida. E nós estamos muitas vezes bem longe do padrão que Deus estabeleceu para nós, de conduta, de vida, de ética. Passamos mais tempo, espero eu no Senhor, que passemos uma maior parte do nosso tempo confessando pecados do que nos achando impecáveis. Que seja assim. Resumindo, essa ordem de não julgar não é uma exigência bíblica para que sejamos cegos, surdos e mudos. Não é. Mas, sem dúvida alguma, é uma clara exortação para que sejamos misericordiosos. Talvez a palavra seja aqui generosos. Porque quando temos esse mau hábito, esse hábito pecaminoso de sermos negativamente críticos, tomamos para nós o poder da censura, de fazer juízo condenatório sobre as coisas, nós também matamos, nós não somos generosos, nós não damos oportunidade do arrependimento, da mudança. Não damos a oportunidade àquele irmão em Cristo Jesus de ser legitimamente confrontado com a situação que talvez esteja lhe gerando uma postura pecaminosa.
Não vamos ao seu encontro com amor misericordioso, levando a ele a confrontação bíblica para que ele possa arrepender-se e ser restaurado. Nós apenas o condenamos como se pudéssemos fazer isso. A Bíblia nos diz que nós receberemos a mesma medida, se assim procedemos. O misericordioso recebe misericórdia. Agora, esse presunçoso que julga que tem esse poder crítico, é destruidor, talvez não tenha conhecido ainda o amor de Cristo sobre a sua própria vida. Então Jesus não está dizendo que nós devemos deixar de lado o poder crítico que nos distingue claramente dos animais. O animal não pensa, o animal só reage, né? Mas vamos ver melhor isso lá no verso 6, semana que vem. Mas ele nos encoraja a renunciarmos à ambição presunçosa de sermos como Deus, nos colocando na posição de quem pode condenar e fazer juízo condenatório sobre outra pessoa. Muito bem. Então, o primeiro momento que nós vemos aqui nesse texto, nos versos 1 e 2, é que o crente não é juiz. Amém? Está claro? Mas que também não estamos proibidos de ter uma posição crítica em relação às coisas. Muito pelo contrário. Nos versos 3 e 4, vamos lá. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Uma outra atitude que temos que ter para com nossos irmãos em Cristo. O crente não deve ser hipócrita. É o que o texto nos diz bem claramente. Jesus conta essa pequena e famosa parábola sobre o corpo estranho. Algo que está lá no seu olho. Aquelas partículazinhas de sujeira, de pó. De um lado e tábuas ou traves do outro, né? Como diz, às vezes, verdadeiras toras no olho do outro. Ou seja, essa capacidade humana assustadora de encontrar o pecado do outro rapidinho, com lente de aumento, mas na hora de achar o pecado em nós mesmos, nós somos lentos. Na hora de encontrar os nossos próprios pecados, temos uma tendência de autojustificação, mas lentes de aumento aguçadas para achar lá o pecado do outro, lá, a fragilidade, o fracasso em alguma área na vida do outro. Como nós somos absurdamente hábeis para isso. Eu creio que essa figura de linguagem que Jesus usa aqui, ela nos dá a ideia de uma pessoa lutando assim, numa muito delicada operação de uma cirurgia, talvez uma coisa bem oftalmológica, né? De ir lá tirar um cisco do olho do teu amigo, do teu irmão em Cristo, enquanto a palavra aqui mais original seria literalmente a tábua que está no teu olho. Você vai lá como se fosse um especialista para tirar o cisquinho do olho do teu amigo, e você está com uma tábua no teu olho. O que acontece se você tentar tirar um cisco do meu olho, se você estiver com uma tábua no teu olho? Muito provavelmente você vai acabar tirando um cisco do meu ouvido, porque você está tão cego que não vai conseguir tirar o cisco do meu olho, porque o teu está mais tapado do que o meu. Então você vai fazer algum outro tipo de cirurgia em mim, mas no olho não vai ser, porque você não vai chegar lá. Então, olha a nossa incapacidade que está sendo ilustrada aqui. Nós não vamos fazer isso direito, porque nós estamos incapacitados por questões óbvias. O problema, que eu creio que Jesus está chamando a atenção aqui, é a nossa tendência de exagerar no fracasso dos outros e diminuir a gravidade dos nossos fracassos.
Eu creio que essa é a ideia. E nós deveríamos fazer, o que nós deveríamos fazer é aplicar a nós mesmos um padrão, pelo menos, tão crítico sobre nós mesmos quanto nós aplicamos aos outros. Isso deveria ser básico. Essa é a ética, eu acredito, do reino, porque o Senhor Jesus está deixando claramente que esses cidadãos do reino têm problemas. Está aqui, está apresentando um para a gente. Não são impecáveis. É por isso que ele está ensinando como lidar com essa situação. Não adianta você tentar tratar o outro quando você está cego, você não está enxergando. Então, aplique para você o critério que você pretende aplicar para o outro, para que a coisa dê certo, para que todos sejam abençoados. Não é uma crítica negativa, simplesmente. É uma repreensão no sentido de gerar uma mudança de comportamento que gere uma solução positiva para a vida daquele que está sendo auxiliado. Não é apenas um não faça. É um faça direito. Por quê? Porque essa postura não somente livraria a pessoa do julgamento, do juízo, da condenação, de uma repreensão, de um problema grave de estar pecando contra Deus, aquela pessoa que está com cisco, como também resolve o nosso próprio padrão. Isso estaria nos levando a um exercício de humildade, de bondade, de misericórdia, que provavelmente auxiliaria aquele irmão que você pretende julgar ou ajudar a perceber que você tem o mesmo senso crítico que você está exercitando para ele, você tem para você também. Isso demonstra uma humildade, uma postura de submissão a Deus e o reconhecimento de que somos pecadores, alcançados pela mesma graça de um Deus perdoador que mandou Jesus Cristo morrer pelo nomente sobre o teu pecado que está com um cisco no olho, mas sobre o meu também que posso estar com uma tábua. Isso gera uma cura coletiva, uma restauração completa. Mais uma vez, nós estamos lidando com não tire o cisco do teu olho, do olho do teu irmão. Nós estamos lidando com o processo de faça primeiro uma limpeza do seu olho, para que você possa assistir devidamente à necessidade do outro irmão que está com cisco no olho dele. É óbvio que se eu tiro a tábua que está no meu olho, eu estou muito mais apto a socorrer o meu irmão. Caso contrário, você vai estar achando que está mexendo no meu olho, está mexendo no meu ouvido. Não vai funcionar. Então, não tenha dúvida. O Senhor Jesus está dizendo, crentes, não sejam hipócritas. Façam a coisa do meu jeito. Cuide do seu coração, para que você possa socorrer os outros em suas necessidades. Na verdade, estamos falando de santificação aqui. Não é? E socorrer o outro, ir na ideia de tentar gerar algum tipo de confrontação espiritual no outro, sem que haja uma postura de santificação pessoal na minha vida, é hipocrisia. Por isso, crente, não seja hipócrita, versos 3 e 4. Ok? E verso 5. Na verdade é 3 e 4. Eu li depois, né? Eu li tudo, né? 3, 4, vamos para o 5 agora. Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O crente do Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter em mente de que nós temos irmãos em Cristo e nós precisamos uns dos outros. Eu creio que é bem essa a ideia do verso 5. Algumas pessoas supõem que Jesus está dizendo que cada um tem que cuidar da sua vida nesse texto. Não se mete com a vida de ninguém, não. Cada um fica na sua. Vamos tocar na vida. Jesus está dizendo, não se mete lá não, fica na tua, fica você na minha e vamos à igreja. Vamos levantar a mão e dizer aleluia. Né? Não é isso que o texto está dizendo. De forma alguma. O fato dessa condenação e da hipocrisia serem proibidas aqui
não nos isenta da responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Não nos livra da responsabilidade. Nós precisamos zelar, sim, pela vida uns dos outros, como crentes no Senhor Jesus. Nós vemos isso muito explicitamente. Eu vou usar apenas um texto. Mas em Mateus 18, verso 15, Jesus, mais adiante, vai estar ensinando que se o nosso irmão pecar contra nós, o texto nos diz lá que a nossa primeira obrigação é arguí-lo entre você e ele somente. Então nós vemos que há uma ordem bíblica de zelarmos uns pelos outros, sim. Teu irmão te ofendeu, vai você e o argue, somente você e ele. Irmãos, nós só estamos impedidos de interferir espiritualmente, com misericórdia, com essa humildade bondosa na vida do outro, quando o corpo estranho no nosso olho é muito maior do que o cisco do olho do outro. É só nessa situação que nós estamos impedidos de interferir na vida do nosso irmão. Devemos trabalhar para que seja removida a tábua do nosso olho primeiro. E depois de resolver o nosso probleminha que temos no olho, a gente precisa, a gente deve, o texto nos encoraja, na verdade nos ordena, que nós devemos sim mexer no olho do nosso irmão. É isso que o texto está dizendo. Deixar o nosso irmão, que está com um cisco no olho, depois de eu remover a tábua do meu olho, deixar o meu irmão com um cisco no olho dele, sem nenhuma tentativa de remoção daquele cisco, é falta de amor fraternal. E se somos salvos em Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo. Este amor fraterno que nos tornou irmãos em Cristo, porque estamos debaixo do mesmo sangue, da mesma autoridade, do mesmo Pai, que nos amou e nos salvou em Jesus Cristo. Se nosso irmão está com uma situação que precisa de uma intervenção nossa, trate, viva intensamente a sua vida cristã, cuidando da sua santificação, tirando a tábua do seu olho constantemente para que você esteja apto para ajudar o teu irmão. Não fazer isso é crueldade, é desamor. Então Jesus não está condenando de forma alguma essa postura crítica, positiva, fruto de discernimento, capacidade dada pelo Espírito para podermos compreender, separar o bom do ruim, o certo do errado, o que é moral do imoral, nos posicionarmos em relação a isso. Mas não uma crítica desvinculada da autocrítica, que faz com que estejamos constantemente removendo as tábuas dos nossos olhos. Ok? Então nós precisamos ser tão críticos conosco como geralmente nós costumamos ser com os outros. E ao mesmo tempo tão generosos com os outros como nós sempre somos conosco. Precisamos fazer isso. Precisamos ser assim. E é dessa forma que vamos cumprir aqui estou chamando aqui de uma regra áurea. Está no verso 15, dá uma olhadinha. Vamos chegar lá mais para frente. Está aqui no verso 12, melhor dizendo. Quando nós estivermos cumprindo o que está aqui no verso 12, a gente vai estar realmente agindo em relação aos outros como nós gostaríamos que agissem conosco. O verso 12 diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, nessa primeira parte, então, dessa nova maneira de abordar que Jesus está usando no monte, que fique bem claro que nenhum de nós pare, inclusive, de fazer aquela afirmação: não posso julgar, que Deus manda não julgar. Para com isso, que eu espero que você tenha entendido que não é isso que Deus está dizendo. Tá? Nós temos que saber discernir
as coisas, fruto de uma mente afetada pelo Cristo Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que ilumina nossa mente, nos faz relacionar as coisas com as verdades espirituais que temos aprendido da sua palavra. O que nós temos que repudiar é quando nós censuramos a motivação das pessoas como se nós pudéssemos saber isso. Censuramos as coisas ao nosso redor porque elas não nos agradam, talvez em meus sensos egocêntricos, em meus egoísmos, em os meus interesses, e eu vou então e crio uma situação de censura crítica, negativa, condenatória, e faço com que eu detenha a verdade sobre uma questão comportamental, quando não tem nenhuma área moral ou espiritual sendo atingida. Eu crio uma situação de catador de pecado dos outros, como um catador de latinhas, sem nenhum demérito para as pessoas que vivem e se sustentam com isso, mas é mais pelo critério que eles têm de procurar, onde nos lugares mais escondidos ali, as latinhas amassadas, e procurar me esforçar para ser uma pessoa que não deixa de enxergar o seu próprio pecado e procura encontrar as virtudes no outro. E se encontra pecado, você, à luz de um tratamento do seu próprio coração, você tem autoridade espiritual para socorrer o outro em suas necessidades. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que temos de lidar com este texto da Tua palavra, com esse ensino do Senhor Jesus no monte. Ó Pai, como é bom ver a maneira como o Senhor fala conosco hoje, como se estivesse falando lá ainda, lá no monte, há tanto tempo atrás. Como as lutas contra o pecado são as mesmas lá daqueles dias. E como a maneira de tratar, ó Deus, de cuidar, de mudar nossa mente, nosso coração, continuam vindo do céu, da Tua boa mão, da Tua direção e da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque temos tudo o que precisamos para agir como cidadãos dos céus, diante de tantos desafios, diante de tantas lutas que a gente enfrenta com o nosso próprio coração, na convivência entre nós. Estamos sendo ensinados pelo Senhor a agir como cidadão dos céus. Nessas situações que nos confrontam, ó Pai, quando somos de alguma forma afetados ou ofendidos, o Senhor nos ensina a lidar de uma maneira que o Senhor seja honrado e sejamos todos abençoados por uma maneira correta de lidar com esses momentos, talvez, de tensão que possam acontecer entre nós. Muito obrigado pela orientação que vem da Tua palavra. Ajuda-nos a agir biblicamente, a agir ativamente, positivamente em relação a essa questão, ó Pai, da crítica, da boa crítica, do discernimento e de não ter uma postura meramente de censura condenatória, porque não nos cabe isso. Eu te peço que o Senhor nos capacite a te honrarmos com uma postura correta em relação a esse tema. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem.